Boa noite a todo mundo que está chegando agora. Para quem já estava aqui, eu já dei uma introdução do assunto. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. A gente vai fazer a leitura desse texto e depois a gente vai orar e fazer a introdução, falar sobre o nosso assunto, que é a idolatria. A palavra de Deus começa assim no versículo 18: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Vou dar uma pausa aqui no versículo 23. Ficou muito claro, né? Nesse versículo, a alusão que ele faz a todo aquele contexto. Aqui a gente, além de ter uma alusão direta ao Éden, por ele ter falado aqui de répteis, que foi a cobra lá no caso, Satanás usou a cobra, Satanás era aquela cobra. Nós estamos também aqui num meio em que um povo de Israel que veio do Egito, que era altamente idólatra, e que está no meio dos romanos também, que são altamente idólatras, e adoram homens, adoram animais, adoram quadrúpedes e répteis. Então esse versículo, todos eles são muito fortes. Mas esse em especial eu quis dar uma pausa por causa disso, que mudou a glória do Deus incorruptível, que foi o que aconteceu lá no Éden. A palavra firme, a palavra verdadeira de Deus, a palavra que não se corrompe, a palavra que não perde a sua validade, foi trocada para a semelhança do homem corruptível. Vamos continuar, versículo 24 em diante. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então, consequência do pecado, da idolatria, do pecado em geral. O próprio Deus, ele entrega a nossa vontade desesperadora, a nossa vontade irrefreável, que é o que concupiscência quer dizer. Um desejo incontrolável, um desejo muito forte. É mais ou menos não, é o que nós falamos na semana passada em relação a Eva, que quando Eva sentiu-se violada no seu direito, na sua liberdade. Pois bem, então no momento em que os dois deram as costas a Deus, Deus entregou esses homens às suas próprias vontades. E isso é o pior que pode acontecer conosco. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, que fazem coisas para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que somos dignos de morte,
os que tais coisas praticam, os que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse estudo, por essa palavra, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa conduzir esse momento e que aonde eu falhar na explicação, que o Espírito Santo venha e ilumine. Que seja o Senhor, Pai, a falar e não a mim. Em nome de Jesus, amém. Vocês puderam perceber a força que esse texto tem? Algumas coisas em destaque. Paulo usa, o Espírito Santo, através da boca de Paulo, ele usa a expressão entregando a eles mesmos 3 vezes nesse texto. Outra coisa também, a gente tem muito um lado herdado de algumas tradições, muito de ir pelo emocional apenas, de ir pelo coração, ser guiado pelo coração. E isso é bem problemático, porque vocês viram que a gente acabou de levar as coisas que nascem no coração do homem. Então, o coração do homem puro em si mesmo, ele não tem nada de bom. Lamento. O coração do homem, ele foi corrompido de uma forma total. Ele é total. Nós somos mortos. Os que não têm Deus, os que não têm o Espírito Santo, são mortos e são rebeldes a Deus. No próprio livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele fala em que nesse tempo nós temos paz com Deus. Deixa eu ver o versículo aqui para poder ser mais real. Em Romanos 5,1 ele diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um pensamento rápido e básico é: se nós temos paz agora que fomos justificados, fora dessa justificação nós estamos em guerra com Deus. E é o que é a idolatria, tá? A idolatria, por que eu estou tratando desse tema? Porque, como eu falei para quem já estava aqui desde o início, nós nos achamos blindados quanto a isso. Nós achamos que a idolatria é apenas cometida por pessoas que adoram imagens, tá? E isso é uma visão muito reduzida do que é idolatria. A gente fica muito pensando nessa questão de imagens e fica falando dos católicos. Então a gente quer se afastar disso e isola a idolatria como adoração de imagens. E é um fato interessante, é porque a gente fica olhando muito o nosso meio, isso é normal, mas às vezes não vê o todo. Porque se nós formos ver o todo, uma coisa que vai assustar muito o cristão brasileiro é que as igrejas reformadas tradicionais, elas possuem imagens, possuem gravuras, possuem algumas estátuas. E por que isso? Porque o problema da idolatria não está na imagem em si. E agora os irmãos devem estar perguntando em relação a Êxodo 20, capítulo 5, versículo 5, 4, 5, os 4 mandamentos em que Deus fala sobre idolatria. A gente vai ver isso também. Mas voltando à questão da imagem, acabou que criou-se iconoclastas, que eram pessoas, principalmente os anabatistas, que eram muito contra a imagem, totalmente contra imagens. E era um lado extremo disso. E uma imagem, uma gravura que seja para representar, não vejo grande problema, nem biblicamente a gente vai ver, não é o problema. O problema é quando você coloca Deus naquilo ali. Se você fizer uma imagem representativa, não tem problema. Nossa herança aqui no Brasil, de nós não termos imagens, é até da época de que nós tínhamos o Império. Quando nós éramos uma monarquia, a religião oficial era católica, e o artigo da Constituição Imperial, que versava sobre isso, que falava sobre isso, ele dizia que a religião era católica e que outros cultos poderiam ser feitos nos lares ou em casas apropriadas, desde que elas não tivessem aparência de igreja. Então, por isso, nós herdamos essa herança cultural, que aí
é meio conflitante com as igrejas lá de fora, que tem imagens, pinturas, mas sem adoração. O objeto da adoração, o maior problema da adoração, como eu falei, não é o ídolo em si, e sim aonde ele habita. E ele habita no nosso coração. Aquela estátua lá, ela pode ser facilmente derribada. Você pega, se ela se tropeçar, quebrar, cair, ou então você demolir o símbolo em si, ele pode. Mas e o ídolo que está no nosso coração? Esse é o pior. E é essa reflexão que eu quero fazer, que eu quero ter com vocês hoje. Porque esse ídolo que está no coração, ele é o mais forte e o que a gente acha que não existe. Mas ele é o pior. Em Ezequiel 14, versículos 1 a 3, diz assim: Então alguns dos anciãos de Israel vieram a mim e se assentaram, vieram a Ezequiel. E a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Então, o próprio Deus, através do profeta Ezequiel, está falando do lugar do coração. E uma coisa que a gente tem que entender, que até é uma coisa que foi prejudicada por um pouco por preguiça nossa, um pouco por a gente querer modernizar muito a palavra, é que o coração no Antigo Testamento ele é diferente da visão que nós temos aqui no Ocidente. A visão que o pessoal do Antigo Testamento, a visão do hebraico do Antigo Testamento, é diferente da seguinte forma. Se a gente pega uma tradução mais antiga, mais fiel, a gente vai encontrar algumas sentenças que a pessoa sentiu no rim, ou então que a pessoa sentiu em suas entranhas, e é um termo que a gente até usa até hoje, mas sem compreender muito o porquê, e o termo coração. Quando a gente fala em entranhas, em rim, quando tem isso na Bíblia, principalmente na revista corrigida mais antiga, e na corrigida fiel, versão 2007, na 2011 eles já mudaram isso. Nós temos esse texto, porque ele é mais literal, e é justamente como o povo hebraico que escreveu, eles compreendiam. Eles compreendiam que as emoções, é mais ou menos assim, eu estarei simplificando. As emoções carnais, as emoções entre humanos, você sente na barriga, sente no rim e tal. Até hoje a gente usa a expressão frio na barriga, veio daí. Mas quando se trata de Deus, fala-se no coração. Por quê? Porque o entendimento na palavra é que o coração é o seu ser completo, é o seu ser mais íntimo. E quando, a partir do momento em que traduções para o português nivelam tudo, a gente perde um pouco dessa força. Então é interessante a gente resgatar essa diferença. Por exemplo, até um exemplo de um livro que eu estou usando também como uma das bases para essa aula. O nome do livro é A Origem da Idolatria. E aí o autor ele cita como seria um bilhete de Abrão para Sara, para Sarai. Seria um bilhete apaixonado dizendo que ele não ia escrever você mora no meu coração, ele iria dizer que você mora nas minhas entranhas, eu sinto sentimento por você, tenho sentimento por você com toda a força dos meus rins, por causa dessa divisão. O coração era algo do seu ser completo, que era algo exclusivo para Deus. Então, quando Deus fala, ali naquele versículo de Ezequiel, que a idolatria estava, que os ídolos estavam no coração, é algo muito forte, é muito forte do texto. No Novo Testamento, num meio mais filosófico, na língua grega, já não tem mais essa expressão, estômago, intestino, entranhas. E aí já é a razão. Por quê? Porque os gregos eles iam muito por esse lado, eles eram filósofos e tal. E a linguagem tinha mais uns instrumentos. Então, quando Jesus fala, me adore em espírito e em verdade, me adore em todo o seu coração. Quando Paulo fala também, Paulo e Pedro frisam isso, que a gente tem que ter Jesus no coração e na mente, é nesse sentido. É no mesmo sentido que a gente vê no Antigo Testamento, tá? Então, isso é só para a gente ver a diferença disso. Então, o ídolo, ele nasce no nosso coração e muitas vezes não, sempre ele é um reflexo nosso, tá? E por isso ele é tão problemático, é tão
difícil você largar dele, porque você tem que mortificar a carne. Deixa eu ver aqui. Sim. Vamos agora aqui na outra parte da introdução. Então, vamos ver um início das consequências disso. A idolatria, ela nasceu no exato momento em que Adão e Eva comeram do fruto da maçã. Porque, como a gente falou há alguns minutos, a idolatria é você querer ser igual ou maior que Deus, que foi justamente uma das artimanhas da serpente. Pois bem, ele nasceu ali, ele foi símbolo dessa rebeldia, tá? E essa rebeldia, ela denota um desprezo a Deus. Então é algo que a gente tem que se preocupar sim e muito. Para a situação ficar ainda mais dramática, é importante a gente lembrar um pouco do que a gente leu do versículo 2 de Gênesis. Não vou ler novamente, mas vamos ver aqui os pontos, que são 5 pontos que eu gostaria de ver com vocês. Para a gente lembrar do contexto, de como nasceu a idolatria. Tá? Então vamos lá. Deus, o homem pecou contra Deus e foi idólatra num meio em que os nossos pais originais eles tinham um propósito. Deus deu ao homem, à espécie humana, um propósito, o propósito de cuidar de todo o Éden e de replicar aquele jardim. Eles eram submissos apenas a Deus. Isso fica claro, submissos apenas a Deus. Isso fica claro, fica com isso na memória. Outra coisa, Deus deu ao homem total liberdade. Então vamos lá, retomando. A gente parou quando a gente estava falando do contexto na situação a qual, do que, melhor dizendo, para facilitar, no que, obrigado Aline, eu vi aqui o seu comentário, do que o homem abriu mão para seguir única e exclusivamente a sua vontade, o seu desejo. Então, o primeiro ponto, que Deus deu ao homem um propósito, esse propósito era replicar o jardim, era multiplicar, cuidar de tudo e replicar aquele jardim por toda a face da terra. O segundo propósito, Deus deu ao homem liberdade, liberdade plena. E o desejo humano de autonomia, de ser o senhor da sua própria história e destino, separado de Deus, não é a verdadeira liberdade, senão uma escravidão do acaso. Ou seja, o que o autor quis dizer com isso aqui? Nós falamos semana passada de que de que Satanás incutiu, botou a semente no homem, de que Deus era um Deus ditador, que Deus estava tirando a sua liberdade, a sua vontade. Pois bem, então o homem decidiu seguir a sua vontade, e em seguir na sua vontade, ele quis ser o senhor da sua própria história, em nome da sua liberdade. Mas na verdade ele não encontrou a liberdade, senão a escravidão do acaso. Então antes ele tinha uma referência sólida, que era Deus, que seguia tudo, que a gente até agora viu 2 pontos, mas a gente vai ver mais 3, e ele abriu mão disso tudo. Então vamos lá. O terceiro ponto, Deus deu ao homem uma ajudadora adequada, equivalente, complementar. Ela era completa. E Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação. O quinto ponto, Deus deu ao homem integridade. Vamos discutir aqui. Quanto à ajudadora, nós vimos na semana passada. Eva, ela foi tirada de Adão. Deus poderia ter feito da mesma forma que fez Adão? Poderia, mas ele optou em tirar da costela de Adão. Fez ali a primeira clonagem, alguns cientistas dizem. E aí, para ser da mesma carne de Adão, para ser igual a Adão, não ser maior nem melhor, e sim complementar a Adão. Deu ao homem autoridade sobre toda a criação. Outro detalhe para a gente segurar aqui, mas a gente vai ver mais à frente. O homem tinha autoridade sobre tudo, ele nomeou tudo, ele controlava toda a criação. E Deus deu ao homem integridade, ele era íntegro no seu ser, ele era a imagem e semelhança de Deus. Vamos extrapolar um pouco mais aqui. Ele tinha um acesso direto a Deus, ele podia comer de tudo lá, menos da árvore do bem e do mal. Ele não tinha
pecado, ele não tinha vergonha, tanto que eles andavam nus nesse sentido, eles não tinham uma corrupção, uma mente corrompida, uma mente voltada ao mal. Tá. E nisso tudo, nesses 5 pontos que nós vemos, Deus deu todos os meios para qual o homem cumprisse o seu desejo, cumprisse o desejo de Deus, que era glorificá-lo. No final das contas, o que Deus sempre quis foi que o homem o glorificasse. Nós fomos criados para glorificar Deus e para não morrermos. Pois bem, ele abre mão disso tudo por causa de apenas uma restrição. E a restrição... Qual era a restrição? Não comer da árvore do bem e do mal. E aqui outra citação. Contando em nossa perspectiva atual, em nossa moderna escala de valores, qualquer restrição adquire contornos negativos, considerados como um roubo de nossa suposta liberdade. Vemos hoje que nós temos um problema muito sério em relação à autoridade, principalmente questão de disciplina de filhos, tal, que você não pode mais hoje repreender seu filho, porque senão você vai traumatizar seu filho, não pode disciplinar, tem que apenas conversar e tal. Vem toda de uma mente libertária e voltada ao homem. Nós estamos mais ou menos entre vários problemas que nós temos na sociedade moderna, nós temos vamos dizer assim, a supervalorização do sentimento, do como você está se sentindo, de como você está. Não que isso não seja importante, sim, isso é importante, mas não é o fiel da balança. O fiel da balança são valores fixos e a gente acaba relativizando, tá? E nisso que a gente relativiza, a gente cria um problema muito grande, porque a gente começa a fazer as coisas conforme a vontade, para a situação se moldar de acordo com o que a gente quer. E isso, em última instância, é uma idolatria do eu. Então, a partir do momento em que o homem, por causa dessa uma restrição, por causa dessa idolatria a si mesmo, ele perde o propósito de Deus, ele sai do jardim, e a partir de então ele tem que cavar, tem que arar a terra, tem que lutar pelo alimento, pela sua própria, pelo seu sustento. Ele perde a sua liberdade, porque agora ele está ao acaso, ele está solto e sofrendo de todo tipo de mal que a gente sofre até hoje. Ele passa a ter disputa com a mulher, então aquela ajudadora idônea que veio para complementar, acaba a ter uma guerra entre os dois. Discussões, brigas, sobreposição, enfim, todo tipo de coisa que a gente conhece. Autoridade sobre a criação. Hoje nós temos medo do trovão, nós temos medo de tigre, nós temos medo de elefante, às vezes de um cachorro na rua, e daí desse medo a gente vê a justificativa dos ídolos. Então, você tem medo daquilo que você não compreende. Olha só como que é quando a aplicação do que Paulo fala em Romanos, em que eles, pensando ser sábios, eram nécios. Vejam bem, o homem que era para cuidar de tudo, ele passa a perder a sua capacidade mental, porque também foi corrompida. Ele passa, por causa do distanciamento de Deus, não entender muita coisa da criação, embora isso seja testemunho e torne o homem indesculpável em relação a Deus. E isso faz com que ele tenha medo da criação, por ele não conseguir compreender. Então ele faz ídolos, ele é Deus Sol, Deus Lua, Deus Bicho. Então isso explica um pouco da idolatria voltada a objetos. E a integridade que acabou-se a integridade, no sentido em que nós morremos, como foi citado na semana passada, nós saímos de uma condição de que éramos impossível que nós morrêssemos para a condição que é impossível que nós não morrêssemos. Então, nós tínhamos essa condição e jogamos essa condição fora. Tudo por causa da idolatria. Bom,
Nós até agora falamos da origem da idolatria, nós falamos aonde ela mora, que é no coração. Nós falamos também na introdução o porquê que esse assunto é preocupante, que temos que ter atenção, porque nós temos uma falsa compreensão de que somos, de que por não termos imagens, por não termos pintura em nossas igrejas e coisas semelhantes, nós estamos livres desse mal. E isso muito baseado numa leitura, no entendimento isolado de Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 5, uma visão muito literal, mas sem você fazer a sua referência em toda a Escritura, a sua inter-relação em toda a Escritura. Pois bem, vamos falar um pouco desse versículo para a gente continuar. Eu acho que vai ficar para a semana que vem, pela adiantada hora, as consequências da idolatria. Mas eu acho que é necessária essa introdução para a gente poder ter uma visão do que realmente é a idolatria, que não é, volto a dizer, simplesmente você adorar uma imagem. E repito que o problema não está na imagem em si, o problema está no nosso coração. No Êxodo 5, Êxodo 5 específico, ele fala que não te encurvarás. O 4, vamos lá. O 4 ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Contextualizando. Então, a gente tem que pegar todo o contexto. Primeiro contexto. A palavra-chave para a interpretação bíblica é contexto. O versículo 4, sozinho ele não pode. Você tem que pegar ele todo esse amarrado aqui e fazer a verificação com toda a Escritura. Ele diz aqui para não fazer imagem de escultura. Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente não vai fazer coisa nenhuma de arte. A gente não vai fazer uma pintura, não vai fazer um estátua, senão a gente vai estar pecando. Qual é o contexto aqui? O versículo 5, ele explica o versículo 4. Então, ali era muito claro para quem estava escutando esses mandamentos o que Deus queria dizer. O povo estava saindo do Egito. Esse povo ficou lá em torno de 400 e poucos anos, no Egito. O Egito altamente idólatra. O Egito tem Deus Ra, vários deuses, Osíris, Ísis, e muitos deles representados por seres híbridos, cabeça de animal, corpo humano, ou então todo humano, ou então todo bicho. Então você tinha esse tipo de escultura, você tinha o Deus Ra, que se eu não me engano é o Deus do Sol, então imagens do sol, então é esse tipo, você não fazer esse tipo de imagem para adoração, até que no versículo ele fala, não te curvarás a elas, nem as servirás. O contexto aí é esse, você servir a Deus, que Deus ele é zeloso, Deus cuida do seu povo, porque senão acontece o que aconteceu quando eles fizeram o bezerro de ouro. Quando fizeram o bezerro de ouro, e a gente vê que é o mesmo erro que se repete na divisão dos reinos, agora eu não vou lembrar qual é o rei, mas assim que houve a divisão do reino do norte e do reino do sul, e a frase é muito parecida. O Moisés, vocês sabem o contexto dos 10 mandamentos. Moisés estava lá em cima, ficou vários dias no alto do monte. Deus pensou que Moisés tinha sido morto e pressionaram Arão. Arão cedeu e eles fizeram o bezerro de ouro. E aí a frase que ficou, Arão disse que Adrão, ou o pessoal falou que esses eram os deuses que o tiraram do Egito. Quando a gente vê lá em 2 Reis, deixa eu ver se eu consigo achar esse texto aqui enquanto eu estou falando com vocês. Em 2 Reis, o rei da época, da divisão, ele fala que Israel é muito longe, é uma viagem muito custosa para ir adorar a Deus. Então ele fez 2 bezerros de ouro e ele disse a mesma coisa, esses são os deuses que tiraram você do Egito. Então, nós vemos que essa adoração a algo físico, você sobrepõe algo que é Deus e você dá mérito
do que Deus fez a uma criatura ou a uma imagem. Então é nesse sentido, tá? Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, nem encenação a gente poderia fazer. Então é essa a questão. Mas o contexto é esse. É você atribuir, e quando a gente acaba fazendo a idolatria, a gente atribui uma obra de Deus a esse ídolo. Pois bem, o que vamos falar agora, a gente já está partindo para o encerramento de hoje, a gente vai continuar na semana que vem, que aí na semana que vem a gente vai contextualizar com o nosso tempo, a gente vai falar das características dos ídolos, e as características que nós achamos na Bíblia dos ídolos. Bom, na Bíblia, a gente vê que os ídolos eles têm as seguintes características. E mesmo isso, eu estou falando de ídolos tanto como imagem, como ídolos humanos. E no final da conta, eles acabam tendo as mesmas características, tá? A primeira aqui que a gente vê é que eles são insensíveis. Inclusive, um ídolo humano também, ele é insensível. A gente vai ver semana que vem aonde isso... a aplicação disso. E aí aqui ele tem dois textos que falam isso, da insensibilidade de um ídolo, que é Deuteronômio 4:28 e Salmo 115, versículo 4. Em Deuteronômio 4:28, a palavra de Deus diz o seguinte: lá em terra estrangeira adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E no Salmo diz o seguinte: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mão humana. A gente vai conseguir aplicar isso para o contexto de um ídolo humano. Perecíveis, que em Isaías 40:20, quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece, um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Então nós vimos até agora que os ídolos são insensíveis, perecíveis, que eles são também impotentes. Impotentes a gente pode, não precisa, a gente tem muito aquela de Elias com os profetas de Baal. Ali você vê o extremo da impotência de um Deus falso, de um ídolo. Os 600 e poucos profetas de Baal fizeram e nada, e Elias sozinho deu cabo de todos eles. E aqui em Jeremias 10:5, quanto à impotência, ele fala o seguinte: seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhe fazer nem bem nem mal. Outra característica deles é que eles são indignos da adoração de seres inteligentes. Aí aqui o versículo é Atos 17:29. E por isso, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro e prata, ou pedra projetado por artesãos. Os ídolos, eles são degradantes. Aí a gente volta lá em Romanos, no texto que nós lemos na abertura, Romanos 1, versículo 22, que é um versículo pequeno, mas é muito pesado para esse contexto. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Então, todo aquele que dispensa a sabedoria de Deus, ele é tolo. E na sequência nós temos também o Romanos 1:23, que Deus continua essa afirmação, falando que trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Na tradução que nós lemos anteriormente, falando Deus incorruptível. Outra parte dele ser degradante, que Paulo aos Coríntios fala, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12, ele diz: vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos imundos. Inutilidade, tá. Ok. Então, as características bíblicas que nós vemos dos ídolos são essas. São que eles são insensíveis, perecíveis, eles são impotentes, indignos da adoração de seres inteligentes, degradantes. Vou comentar um pouco disso. Nós lemos no texto insensíveis. Quando se trata de imagem,
é óbvio. Quando se trata de uma pessoa, qual é a aplicação que a gente pode? Uma pessoa, quando ela é elevada a ídolo, ela não tem uma sensibilidade plena, uma consciência plena como Deus tem. Ela tem, assim como eu, assim como você, ela é pecadora, ela tem uma visão errada, uma visão limitada. Então, por mais que seja bem intencionada, às vezes a pessoa levada a ídolo, por quê? Um parêntese aqui. Porque às vezes tem pessoas que trabalham para isso, trabalham para ser ídolos, para alcançar um certo destaque, e tem pessoas que não, tem pessoas que são alçadas a ídolos. Semana que vem a gente vai ver um exemplo de uma pessoa assim. Uma pessoa que a gente conhece bastante através da Bíblia, que foram na verdade duas pessoas, que eles estavam fazendo o trabalho deles e foram alçadas a ídolos contra a vontade. Então, se a gente for aplicar isso para o ser humano, é isso, por causa da sua limitação. E se for a um bicho, como por exemplo a cultura indiana, da adoração à vaca, ele é um animal irracional. Perecíveis. Tudo nessa terra, ela se desgasta. Até tem uma piada em seminário que diz assim, muitos seminários, a primeira aula, eles para pregar uma peça, eles falam, não existe. E aí todo mundo fica chocado, né? Primeiro dia de seminário você já recebe logo essa, que Deus não existe. Mas se você for ver, realmente Deus não existe. Deus não existe porque a existência de algo, ele pressupõe um tempo em que esse algo não existia. Exemplo, eu mesmo. Eu nasci em 79. Então, antes de novembro de 79, eu não existia. Passei a existir através desse determinado ponto. Então, eu não fui a minha causa. Algo causou a minha existência, assim como tudo nessa terra. Então, Tomás de Aquino fala que Deus ele é a causa, um trava-língua, mas ele é a causa não causada de todas as causas. O que ele quer dizer com isso? Deus não existe porque a palavra existir não cabe a Deus, porque Deus ele sempre ouve, ele é um ser sempre eterno. A gente acha essa palavra em Daniel e, se eu não me engano, em Apocalipse. Agora fugiu. Mas tem duas ocorrências dessa palavra e ela é aplicada exclusivamente a Deus. Essa palavra é mais do que eterno, porque o eterno ele tem um ponto e ele tem algo que foi feito. Deus não existe nessa concepção da palavra porque ele não teve um início e ele não vai ter fim, tá? Então, ele não é perecível. Então, todo ídolo ele é perecível. Está impotente. Por mais, aqui ele está falando do ídolo feito de barro, feito de metal, esse realmente é impotente, totalmente. Uma pessoa idolatrada, ela tem uma certa potência, mas é limitada. Ela depende da vontade de quem a segue. Indignos de adoração de seres inteligentes. Bom, esse aqui é o seguinte, você quando tem a mente de Cristo, você quando tem uma cosmovisão cristã, você tem uma mente que ela está voltando ao seu estado original, plenamente a gente só vai ter isso lá na glória, depois da ressurreição, você percebe que isso não é algo inteligível, algo muito esperto de se fazer, você adorar um semelhante a você ou algo inferior a você, no caso de uns animais. E degradante. O degradante por quê? Porque quando você adora um ídolo, eu já citei até isso na introdução, você acaba adorando algo que reflita a você. Então você meio que perde o seu freio. Quando você adora um ídolo, você, como nós lemos hoje, o Deus ele entrega a você a sua própria vontade. E quando o homem é entregue a sua própria vontade, o final não é nada bom. O final realmente é a degradação, é você fazer coisas imundas, é você fazer das piores tipos de coisa, tá? Um mais, deixa eu ver. Já são 9h01, então por hoje a gente vai parar aqui, tá bom? A gente vai... Foi importante essa introdução para a gente poder ter uma noção do que é a idolatria. A gente vai na semana que vem trabalhar
exclusivamente a sua aplicação, porque já vimos bastante coisa. A gente vai dar uma pincelada ou outra. Durante a semana eu vou voltar a estudar. Se houver algum ponto ou outro que precise de elucidação, então até vocês mesmos deram alguma referência de alguma coisa que precise ser tratada, alguma coisa que precise ser dita novamente ou explicada, que não ficou claro, a gente volta nisso. Senão a gente vai prosseguir falando na aplicação e em por que nós também sofremos desse mal, e é algo que nós também temos que pensar muito, que nós temos que ficar alerta para não cometermos esse tipo de pecado. Conclusão. Idolatria. Pontos importantes para nós termos. Não é o objeto em si, e sim a sua origem. Ela mora no nosso coração. Quando a Escritura fala em coração, é no seu ser, é um local que deve ser habitado exclusivamente por Deus, e da onde vai a sua vontade mais íntima. O homem tinha 5 coisas, pelo menos, que Deus proporcionou para ele e deu as costas para isso tudo, para seguir o seu próprio coração, a sua vontade, que eram um propósito, uma liberdade, uma ajudadora equivalente, idônea, autoridade sobre a criação e integridade. Ele jogou tudo isso fora por causa da sua vontade. Hoje veio um comentário da sua mãe. Da sua vontade, bom. Da sua vontade. Nós vimos também o problema que nós temos com imagens. Estou tentando abrir aqui para ver os comentários. Problema com imagem, a origem das igrejas protestantes no Brasil terem suas paredes sem imagens, sem nada, e que o problema em si, a gente deu uma olhada nos versículos 4 e 5 do capítulo 20 de Êxodo, que o problema, reforçando aquela visão de que o problema em si não está na imagem, sim no que nós direcionamos a ela. Vamos encerrar, desculpa qualquer coisa aí. Tá? Não consegui, tá travando tudo para mim aqui. Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento, obrigado mesmo nas dificuldades, termos conseguido concluir esse estudo, que na semana que vem as coisas possam fluir melhor, Deus. Que em nome de Jesus isso fique em nossa mente e nosso coração, para que nós possamos perceber quando nós cometermos esse erro e que possamos nos arrepender, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor cuide de nós, cuide de nossas famílias, cuide de nossas casas, cuide das igrejas que estão verdadeiramente adorando o Teu nome. E Deus cuida para que essa situação cesse logo, para que isso tudo acabe e a gente possa voltar o mais breve possível à situação normal ou mais próximo disso. Em nome de Jesus, obrigado por cada vida que assistiu e obrigado também, Senhor, pelas pessoas que poderão assistir no futuro. Em nome de Jesus, amém.